Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. Nós sempre trabalhamos questionamentos aqui bíblicos, teológicos, dúvidas relacionadas à religião. Então, fica com a gente até o final do nosso vídeo. Se você tiver uma dúvida e quiser encaminhar para mim, pode mandar para o meu Instagram que está aparecendo aí. Eu vou ter prazer em colocar você aqui e responder as suas perguntas. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura egípcia e o fato deles terem aversão aos pastores na época de José. Vamos entender um pouquinho dessa história? Olá, tudo bem? Estou aqui para fazer uma pergunta para o canal Fala Sério Pastor. Meu nome é Luiz Fernando, eu sou de Juazeiro do Norte e congrego na Igreja Adventista de Timbaúbas. E a minha pergunta está lá em Gênesis capítulo 46, no versículo 34, quando o povo, a família de José, desce para o Egito e ele pede para seus familiares falar para ele que quando ele perguntar ao rei Faraó qual era a profissão deles, era para eles falar que eram homens de gado, né? E não pastores de ovelhas. Por quê? Porque pastores de ovelhas para os egípcios eram abominação. E a minha pergunta para o canal Fala Sério Pastor é por que os egípcios tinham como abominação para eles pastor de ovelhas? Então, e aí? Fala sério, pastor. Muito bem, meu amigo Luiz Fernando, que pergunta interessante, está aqui no livro de Gênesis, lá no final, no capítulo 46 do livro de Gênesis, já no finalzinho, e no verso 34 que diz, respondereis, aí José orientando os seus irmãos, olha, quando vocês estiverem diante do faraó e perguntarem qual é a ocupação de vocês, aí ele diz assim, olha, teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Os egípcios parece que tinham um preconceito, ele considerava uma abominação. Por quê? Essa é uma pergunta. Eu vou oferecer algumas alternativas aqui para vocês. Quero ler primeiro o comentário bíblico adventista. É sempre o primeiro que eu busco nas minhas pesquisas, e no verso 34 diz assim, esta era uma região oriental do delta, a região de Gósen, uma área admiravelmente adequada para rebanhos de ovelhas e gado. Embora próximos da capital, ficariam isolados dos egípcios, e isso lhes permitiria ter a sua própria vida, continuar com sua cultura e servir ao seu Deus sem ofensas de outros, ou a outros. Além disso, eles estariam comparativamente perto de Canaã, e poderiam partir facilmente em qualquer momento de emergência. José revelou assim discernimento quanto ao destino de seu povo, compreendendo que chegaria o tempo em que teriam de partir. E aí a pergunta, por que os pastores de ovelhas, os rebanhos, eles eram considerados abominação? Veja, provavelmente estas não são as palavras de José, mas de Moisés, o historiador, colocadas para exemplificar o conselho e a atitude de José. No caso, Moisés é o escritor do livro de Gênesis, do Pentateuco, que ele está ali descrevendo primeiro o que José pediu e depois ele como que fazendo uma nota explicativa, né, dizendo, olha, porque os egípcios consideram uma abominação os rebanhos. E aí ele diz assim, olha, se os irmãos anunciassem o desejo de continuar sua ocupação como pastores, o rei muito provavelmente consentiria que se estabelecessem na região de Gósen, que os isolaria no Vale do Nilo e da maioria dos egípcios. A avaliação de Moisés quanto à atitude dos egípcios para com os pastores foi corroborada mais tarde por escritores gregos como Heródoto e também como Flávio Joséfo. E antes disso, por representações pictóricas em pinturas e relevos no próprio Egito. Os pastores eram frequentemente representados como criaturas miseráveis, sujas e sem se barbear, nuas, quase mortas de fome e muitas vezes com deficiências ou deformações físicas. Então, eles realmente tinham um grande preconceito, mas ainda não respondeu a pergunta. Eu quero ler um outro comentário bíblico, ele está aqui no meu computador, e ele diz o seguinte, este comentário, a aversão dos egípcios pelos pastores é às vezes atribuída às suas amargas lembranças dos governantes Ixos,
após a sua expulsão como reis pastores, eles eram assim conhecidos. Mas parece que esta interpretação no nome foi uma compreensão errônea de uma época posterior. E o período de José provavelmente caiu dentro do regime deles e não depois. Ou seja, não faz sentido eles terem uma abominação, os egípcios terem abominação pelos reis pastores ou por pastores, porque eles estavam dentro do período deste povo. Deixa eu explicar melhor. Em uma determinada época, o Egito foi invadido pelos Ixos. Os egípcios foram dominados pelos Ixos. E eles tinham essa cultura de pastores, de ovelhas, etc. Posteriormente, os egípcios conseguiram expulsar os Ixos de suas terras. E eles ficaram com preconceito contra todos aqueles que eram pastores de ovelha. Então, seria esta uma explicação, né? Eles tinham aversão a uma abominação, né? A estes que cuidavam de ovelhas, de gado, por causa desta invasão que eles sofreram deste grupo conhecido como Ixos. Entretanto, o período em que José viveu no Egito foi justamente o período dos Ixos. Então não faria muito sentido dizer que os egípcios tinham essa abominação ou essa aversão justamente nesse período, né? Porque eles estavam sendo dominados ainda. Mas aqui diz o seguinte: uma explicação mais provável é a de Vergote, no sentido de tratar-se apenas da perene antipatia do citadino pelo nômade ou pelo cigano. José viu a importância de dar ênfase a isso, para assegurar que a boa vontade do faraó, né, de Faraó, fosse para o benefício real da família, não em seu detrimento, levando-a a um desacostumado modo de vida capital. Eu ainda gostaria de propor algo que não está em nenhum desses comentários que eu pesquisei, que está no livro de Gênesis, no capítulo 12. Em Gênesis capítulo 12, talvez nos ofereça, eu não vou dizer a resposta final, mas nos ofereça, quem sabe, uma proposta, não? Em Gênesis capítulo 12, mostra que Abraão, em um determinado momento de sua vida, peregrinou pelo Egito. E ao chegar no Egito, Abraão ele viu que Sara era muito bonita. Pelo fato das pessoas não temerem um Deus verdadeiro, ele ficou com medo de eles quererem casar com Sara, dar Sara para algum poderoso ou até mesmo o faraó. E então eles não casavam com a mulher que fosse casada. Então era fácil de resolver o problema. Se a mulher é casada, a gente mata o marido e agora ela não está mais casada. Então, com medo de que isso acontecesse, Abraão ele não conta uma verdade completa, haja vista que Sara era de fato meia-irmã dele, meio-irmã. Sara ela era filha do pai de Abraão, mas não da mesma mãe, conforme ele mesmo vai relatar mais tarde numa situação similar a essa, quando ele vai para a terra de Gerar, ali na terra de Abimeleque, acontece a mesma coisa. Abimeleque também se interessou por Sara. Abraão disse que ela era sua irmã e aconteceu um problema grave ali. As mulheres parece que ficaram todas estéreis e Abimeleque então despediu Abraão e disse: por que você falou isso? E Abraão ele confessa: na verdade ela é minha meio-irmã. Ela é irmã por parte de pai, veio a ser minha esposa, enfim. Mas a situação aqui referente ao Egito. E no capítulo 12, a partir do verso 10, diz: havia grande fome naquela época, naquela terra, e então Abraão desceu, pois, para o Egito, para ficar ali, por enquanto, porque era uma terra que tinha alimentos, não é? E aí, então, ele orienta a Sara a dizer que ela era sua irmã, e quando os homens viram, verso 15, viram-na os príncipes do faraó, e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor feriu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sara, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isto que me fizeste? Por que não me declaraste que era tua mulher? E me disseste que era tua irmã. Por isso a tomei para ser a minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele. E acompanharam-no, a ele e a sua mulher, e tudo quanto possuía. Então, Faraó expulsou, né? Disse: poxa, você mentiu para mim, tratei você bem. Você mentiu, disse que ela era sua irmã e, na verdade, ela era sua esposa. E agora nós estamos aqui com pragas e sofrendo. Talvez esta tenha sido uma das razões pelas quais os egípcios
olhavam para pastores de ovelhas como pessoas desprezíveis. É uma lembrança recente de pragas e de situações assim bem difíceis que os egípcios sofreram por causa desta ação de Faraó em tomar Sara como esposa. É bem verdade que ele não chegou a deitar-se com ela, mas Faraó tomou Sara como sua esposa e Deus feriu os egípcios com uma praga de uma doença lá, e úlceras, enfim, com pragas sobre eles. E aí foi quando Faraó descobriu que Sara era a mulher de Abraão. E ele expulsou: vai embora daqui do Egito, vai embora, a gente não quer vocês aqui. Você mentiu para nós e faltou confiança, você não confiou em nós, e aí era para você ter falado a verdade. E Abraão então foi expulso do Egito com a sua família, com seu gado, com todo mundo, e é inclusive provavelmente nessas circunstâncias que Agar, a serva de Sarai, né, naquela época, ela vai junto, ela era egípcia. Então muito provavelmente nesta época, quando eles saem do Egito, eles vão levando ali alguns escravos, entre eles Agar. É possível que estas ações de Abraão, e aí alguns anos mais tarde, não muito, não chega a ser uma quantidade absurda de anos, mas isto tenha feito com que os egípcios olhassem para pastores de ovelhas, de rebanhos, como Abraão o era, né? Abraão ele possuía muito gado. Quando chegavam na região do Egito, eles já olhavam com olhos assim, sabe, atravessados. Essa é uma possibilidade, eu não encontrei em nenhum comentário, mas lendo a Bíblia eu acho que seria uma possibilidade plausível, real, para esta aversão dos egípcios a pessoas que eram pastores de ovelhas, tá bom? Eu espero ter auxiliado aí, Excelência, nesta sua pergunta. Que Deus abençoe e um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.